Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Luciana do Ateliê Ninho de Afeto e eu quero que todas sejam muito bem-vindas à primeira aula da nossa querida Clara, a primeira boneca da nossa coleção Pequenos Afetos. Então hoje a gente vai começar fazendo o corpinho dela. Então eu vou falar para vocês acerca do tecido que eu uso, do tecido pele de boneca, né, que foi desenvolvido para nós que estamos no ramo da bonecaria. Ele é um tecido, olha, que ele tem a trama dele, eu não sei se dá para vocês verem, mas ela é mais fechada, né? É um tecido mais gostoso de trabalhar, mais fácil de trabalhar, porque antes a gente usava o tecido de algodão, né, algodão cru, né, que hoje já não se usa mais. Então há diversas marcas do tecido pele de boneca. Acho que o Fernando Maluí tem alguma coisa ainda, ou Caldeira tem bastante, e os grandes e os ateliês, né? A Magali Jeremias tem o dela, o Coração de Pano tem também. Eu uso geralmente o do Ateliê Coração de Pano, mas eu uso também da Magali Jeremias. Eu procuro usar tecidos que são de boa qualidade. Então, com isso, os trabalhos saem muito mais assim, muito mais bem feitos, né? Então, a gente vai iniciar essa coleção com a Clara, que é essa tutuquinha aqui, ó, linda, né? Ela é uma boneca de pezinho, então você pode colecionar, né, ó. Ela não tem perninha, ó, vocês estão vendo aqui a areia, que pode ser ou areia de aquário, ou vermiculita, ou a areia de gato, que serve para colocar na caixinha do gato, tá? Então, para quem tem gato aí, fica até mais fácil. Eu tenho 4, então para mim fica mais fácil a areia de gato, né? Porque ela não mofa, não, uma série não embolora nem nada. Então, como que nós vamos dividir o nosso curso? Ele será assim: hoje nós vamos aprender a fazer o corpinho, a riscar o corpo no tecido, a fazer a caixinha de leite, a costurar tudo certinho, bonitinho. Então, ele vai ser dividido em módulos até o final da bonequinha, que vai ser a montagem dela, né, final. Então, nós vamos começar hoje com o corpo. Amanhã eu preciso ver no cronograma, mas acho que é o vestido, que é a roupa dela. No outro dia, na quinta-feira, a gente vai fazer o rostinho e o cabelo. E não, no último dia a gente já vai montar a bonequinha, tá bom? Então, como que a gente vai fazer? Eu vou mostrar para vocês, eu vou deitar a câmera agora, vou mudar a câmera para colocar embaixo aqui no tecido, tá? E antes que me perguntem com relação ao projeto, como que vai ser e tal, eu vou deixar para explicar isso no último dia, tá? Na sexta-feira. Bom, então vamos lá, ó. O tecido, vocês estão vendo que ele está aberto, né? Tá assim, ó, aberto. Então eu sempre vou começar com a auréola, que é isso aqui, ó, essa parte aqui do tecido, que onde vocês vão ver que tem um monte de furinho, isso daqui é a auréola do tecido. Então, eu sempre vou começar com a auréola virada pro meu lado direito. Por quê? Porque ele, se vocês puxarem assim, ó, vocês vão perceber que ele tem um pouquinho de elasticidade. Então, eu vou começar com ele aqui. Ou seja, ele vai esticar aqui. E aqui vocês percebam, ó, que ele é mais seco. Ele não tem elasticidade. Então, eu vou começar com ele aqui. Então, eu vou tirar o molde aqui, ó. Eu uso sempre a caneta fantasma. Tem artesãs que gostam do lápis, eu não gosto, eu não me adapto ao lápis. Eu prefiro a canetinha fantasma, porque aí depois dá para você apagar, tá?
faço todo o contorno do corpo da boneca. Tudo certinho. Vocês estão vendo que ela tá no papel ainda, né? Eu ainda não passei pro acetato. Então, esse aqui é o corpo, ó. Então, eu tô riscando o corpo. Aí, eu vou riscar os bracinhos dela. Então, eu posso riscar sempre assim o molde reto. Viu, gente? Não entorta o molde, nada assim. O molde reto. Então, eu vou riscar aqui. Aqui eu deixo uma abertura, ó, que é aquela aberturinha que a gente sempre deixa. E aqui, ó, a gente vai fazer um leve arredondado. Eu ainda não arredondei, mas a hora que eu costurei, eu já arredondei. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse molde que tá aqui, vou espelhar ele pra cá. Deixa eu só ajeitar esse arredondadinho aqui. Mas pra vocês, ele vai certinho, viu? E aqui eu vou fazer de novo, tirar o braço, arredondar aqui. Por que que eu tô arredondando? Porque eu acho que fica mais bonito o braço. Faço aquela abertura, né? Deixo aqui, pra gente poder dar o acabamento. Que isso vocês sempre já me ouviram falar, que é mais assim quando ela ela fica sem manga. E a cabecinha. A cabeça eu vou pôr ela aqui. Aqui, assim. Assim, eu vou usar menos tecido. Deixa eu ver se ela cabe aqui. Que aí eu uso menos tecido. Eu consigo... Cabe. Ó. Então, eu vou pôr ela aqui. Aí dá. Então, eu venho, risco. Certinho aqui. E marco aonde eu vou abrir. Abertura. A boneca, como vocês sabem, é toda costurada no risco. Então, aí eu vou dobrar o meu tecido, acerto ele, eu vou alfinetar e vou costurar ela todinha no risco. Deixa eu abaixar um pouquinho a câmera para vocês verem aqui. Olha, então aqui, essa parte aqui, ó, que é que nem um quadradinho, um retângulo, vocês não costuram. Então, vocês dão um retrocesso aqui, vai dar o retrocesso aqui, aqui, aqui nessa ponta dela também, e vai costurar aqui, ó. Aqui dá retrocesso, aqui dá retrocesso. Então, eu vou deixar aberto só essa parte aqui, ó. Desse, que nem um Vzinho aqui, tá? As outras partes, retrocesso, retrocesso, costuro todinha no risco. E a cabeça, mesma coisa, costuro todinha ela, toda ela no risco, tá? Ponto da máquina. Agora, eu vou virar pra mim aqui. O ponto da máquina. Se for a máquina eletrônica, 1.8, mais ou menos, é o que eu uso, que eu acho que é o ideal. 1.5, 1.8, varia disso daí. Se for a máquina industrial, a mesma coisa. Coloco um pouquinho antes do 2, aí já dá. Eu só costuro na industrial. Então, eu me acostumei com ela e tá dando certo até agora. Outra coisa que eu vou falar para vocês, se a máquina for mecânica, eu não sei se ainda
Tem algumas meninas que devem ter a máquina mecânica. É a mesma coisa que a industrial. Volta um pouquinho antes dos 2, né? 1,5, 1,6 e vai mais ou menos antes do 2, tá bom? A linha geralmente da cor do tecido, para não aparecer. E que mais que eu ia falar? Respeitem as aberturas, façam um retrocesso, não recortem o molde, não recortem o tecido antes da costura, não recortem. Alfinetem, não tenham medo de alfinetar, podem alfinetar. Então, eu vou costurar e a gente vai encher, tá bom? Uma dica que eu vou dar para vocês. Aqui, ó, no pescoço da boneca, vocês deem mais ou menos um vai e vem umas 3 vezes. Por quê? Porque pode acontecer, e acontece, do pescoço ele rasgar, ele descosturar. Aí vocês têm que desvirar e fazer isso de novo. Isso já aconteceu N vezes comigo. Então, vocês pegam e deem um retrocesso umas 3 vezes, principalmente no pescoço, tá? Nessa parte aqui, ó. Deixa eu pegar no molde que fica mais fácil. Nessa parte aqui, ó, tá? Então, deem um retrocesso umas 3 vezes, tá bom? Então, ó, eu vou pra máquina, eu vou costurar aonde eu falei pra vocês, vou alfinetar, vou trazer ela já costuradinha. Então, ó, eu trouxe, ó, ela toda costurada. Então, aí eu vou cortar em volta, deixando mais ou menos uma sobrinha, né? Uma margem de costura de meio centímetro. Não cortem muito próximo da costura, porque pode descosturar, tá? Então, eu venho, corto. E outra coisa, tem uma tesoura para cortar tecido, uma tesoura para cortar papel, manta, essas coisas aí. Acho que o que vai dar mais, assim, dúvida vai ser o corpo. Então, no corpo, a gente vai fazer o seguinte, ó. Tá vendo? Eu dou vários retrocessos no pescoço. Então, no corpo, como que nós vamos recortar o corpo? Em volta do corpo, sem ser naquele pezinho, a gente vai cortar do jeito que a gente corta, normal. Naquele V, a gente vai cortar no risco, onde vai fazer a famosa caixinha de leite. Então, a gente corta no risco. Então, aí eu peguei e cortei ela no risco. E o outro lado, eu corto uma margem de costura. Pronto. Tá vendo? Então, ficou isso aqui. Aí, o que que a gente faz? Dá uma olhadinha no dedo. Isso é básico. E nós vamos juntar, ó, costura com costura, para formar a famosa caixinha de leite, ó. Tá vendo? E aí, eu vou costurar. Eu sempre jogo uma costura para um lado e jogo a outra pelo outro. Essa é mania da costura criativa, né? Pra ficar certinho, ficar todo bonitinho, ó. Tá vendo? Deixa eu ver se essa daqui ficou. Ficou, ó. Estão vendo? Então, não tem uma para um lado, outra pro outro. Então, sempre assim, ó. Eu tenho a costura da base, ó. Né? E eu tenho a costura do corpo. Então, eu pego e junto as duas costuras e vou fazer a caixinha de leite. E aí, eu vou passar uma costura reta aqui e uma outra costura reta aqui, tá? É só isso. Vou alfinetar e vou passar essa costura reta, mais nada.
Deixa eu já recortar os bracinhos, que é a mesma coisa. Respeitem as partes arredondadas, não queiram ficar pulando etapa, respeitem. Costurem as partes arredondadas certinho, para a máquina, para de costurar, levanta certinho. Aqui, ó, naquela abertura, faz aquele quadradinho, que mesmo que ela tenha a manga, ele dá um acabamento mais bonito e fica mais fácil. Aí, ó, o bracinho dela, opa, bracinho, ó, certo? E vamos tirar o outro bracinho. Então, vocês percebam que não é uma boneca, assim, que gasta muito tecido, né? Então, qualquer sobrinha que você tiver aí, você faz. No meio do dedinho, eu sempre dou um piquezinho, ó. Ah, quando você fala meio do dedo, aonde que é, Luciana? É aqui, ó. Tá vendo, ó? Forma, tem o dedãozinho, ó, né? E aí, onde forma esse Vzinho, eu dou um pique, porque geralmente a costura, ela enrosca aí. A cabeça, a mesma coisa, né? Faço um vão, né? Um vácuo e corto. Não corta muito, viu, gente? Não chega muito perto da costura. Aqui deve ter o quê? Que dê pra virar, tá? Então, eu vou lá, vou fazer a caixinha de leite, aí eu volto aqui com vocês. Ó, fiz a caixinha de leite, aí eu tiro um pouco do excesso, não tiro muito, tá? A largura da caixinha de leite, gente, é um pé de máquina. Como a minha máquina é industrial, o pezinho dela é fino. Então, se a máquina de vocês for doméstica, geralmente é, então vocês peguem e dá coloca meio pezinho, para não ficar uma coisa assim muito larga, né? Porque o pé da máquina da doméstica, ele é mais largo, né? Então, ó, desvirei o corpo, simples, né? Com o vira-boneca. Quem não tiver, pode ser com a pinça. Quem não tiver pinça, pode ser com pincel, com lápis, tá? Com o que for. Mas se você for partir mesmo pra bonecaria ou para qualquer outra área, eu aconselho você a comprar o vira-boneca, porque ele ajuda e ajuda muito. Viu? Ó, como ficou certinho, ó. Deixa eu ver. Esse não ficou, esse não ficou tanto, tá vendo, ó? Mas isso daqui, como não é costura criativa, isso daqui não vai influenciar tanto na minha vida, na vida da boneca. Então, mas também não é para ficar tão, né? Ó, tá vendo como reforça bem o pescoço? Naquela ali eu não fiz. Aí, o que que aconteceu? Eu tive que desvirar ele e costurar tudo de novo. Então, a cabeça a gente vai desvirar normalmente, como a gente desvira qualquer outra boneca. O vira-bonecas vocês encontram em qualquer lugar, qualquer
loja que vende artigo de artesanato, ou pela internet, nas Shopee da vida, no Mercado Livre. Vocês encontram. Aí vai acertando, tá? Certo, ó, deixa bem bonitinha, ela bem... Passa o de madeira que ele é melhor. Ele abre mais a costura, ó. Tá vendo? Olha que bonitinha a cabecinha dela. E o bracinho a mesma coisa. Deixa eu tirar essas linhas. E a gente vai desvirar o bracinho. Aí eu vou pegar a areia lá, um pouquinho da areia dos gatos. E vou encher. Eu não ponho saquinho, viu, gente? Eu não ponho nada. Como o ponto é bem fechadinho e ela é uma bonequinha que é mais assim para decorar quarto, de criança, de menina, de bebê, ou decorar sua casa. Então, não é uma bonequinha que vai. Se você quiser que ela vá no chão, na base dela você cola um pedaço de feltro, geralmente escuro, preto, né? Porque branco suja que é uma beleza. Então, pega e faz. Aí cola um pedaço de feltro, né? Aqui embaixo, ó. Tá? Mas eu não aconselho não, viu, gente? Porque ela é pequenininha, ó. Ela é bem ajeitadinha, então não compensa ela ir pro chão. Dá dó de pôr uma bonequinha dessa no chão. Eu tenho, né, pelo menos. Então, aí a gente vai desvirar os dois bracinhos. Ó, tá vendo como fica feio? Aí, o que que a gente faz? A gente pega e joga essas dobrinhas, ó, pra dentro. E aí, fica bonitinho, ó. Olha que bonitinho que fica. Tá vendo? Então, eu vou lá pegar a areia, aí eu falo mais ou menos até onde vai. É mais ou menos uns 2 dedos. Deixa eu ver aqui. Uns 3 dedos. Da base até a areia, uns 3 dedos mais ou menos. Eu vou pegar a areia lá, a gente vai colocar um funil e vai encher, tá bom? Já volto já com vocês. Então, ó, peguei a areia, ó, areia de gato. Então, aí eu vou, coloquei o funil e vou jogar a areia aqui dentro, tá? Vai jogando, vai acertando a areia. Até encheu ela inteira. Coloquei muito, gente. Deixa eu jogar aqui. Ó, tá vendo? Encheu a boneca inteira. Então, foi muita areia. Então, eu tiro. Aí é só tirar. Ah, Luciana, não pode deixar? Não, porque
Senão ela vai... Na hora que vocês forem furar para colocar a cabeça ou o pescoço, vai acabar... Deixa eu ver. Ó. Então, é mais ou menos isso. Acho que até um pouquinho menos. Nossa, Lu, você bateu na mesa? Bati na mesa para sentar a areia. Então, dá uma batidinha. E aí, assenta a areia, ó, tudo certinho. Tá, ó. Então, é mais ou menos isso, ó. Os 3 dedos. E aqui eu vou colocar o plumante. Deixa eu dar fim nessa areia aqui, senão vai dar BO aqui. Deixa eu dar uma dica para vocês. Antes de vocês forem fazer qualquer outro, por exemplo, costurou, fez, encheu, pôs areia, tudo certinho. Aí vocês limpam a mesa, tira tudo que vocês não vão usar mais, porque agora a gente vai encher. Então, primeiro eu vou encher o corpinho. Gente, com relação ao enchimento, eu uso fibra siliconada 100%, eu creio que é 100% siliconada. Eu uso essa. Por quê? Porque eu gosto. Eu acho que é boa, é excelente. Eu compro pela internet, ou eu compro da São José, que eu comprei agora essa última leva e vi que tava excelente, ou compro, acho que é da 3M, uma verdinha, que o pacote é verde. São boas, são excelentes. Então, o que que eu começo a fazer? Eu vou começar a encher. Então, eu ponho um pouquinho plumante e vou jogando esse plumante perto da areia, certo? Vou baixar mais a câmera, que eu acho que vai ficar melhor. Ó, então eu vou jogando perto da areia com o enchedor, tá? Esse enchedor aqui é para boneca pequena, esse pequenininho, ó, que vocês acham também na internet, nas Shopee da vida, no Mercado Livre, e vai enchendo, tá? Sempre com cuidado para não furar o tecido e ter que começar tudo de novo. E a gente vai, deixa eu tirar um pouco aqui, modelando a nossa bonequinha. Aí eu vou do outro lado. Sempre assim, viu, gente? Enche, enche. Pega de pouco, não pega de muito. Deixa sempre as fibras assim solta, ó. Que fica mais fácil, ó. Tá vendo? Eu não faço bolinha com ela nem nada. E que fica mais fácil pra encher e pra gente ir modelando ela lá junto com a areia. Ah, que bonitinha que ela vai ficando. Vai ficando bem modeladinha. Eu pego mais um pouquinho aqui, ó. Vocês veem que eu não faço bolinha. Não tem segredos. Usando material bom, material certo, ó. Que bonitinha. E vamos enchendo até o final. Acertando aqui, ó.
Gente, me conta aí depois nos comentários como é, de onde vocês são, se vocês estão aqui no canal pela primeira vez, caíram de paraquedas. Porque às vezes eu falo isso, caio de paraquedas no lugar. Então vai enchendo. Então chegou aqui o pescoço, a gente sabe, né? O pescoço ele tem que ser bem cheio, bem assim, bem firme. Porque ele vai sustentar a cabeça e o cabelo, né? Principalmente quando é uma boneca assim mais estruturada, que tem cabelo sintético. Então o pescoço tem que ser bem cheinho, bem durinho. E vai acertando, ó. Ai, que bonitinha que ela tá ficando. Eu não sei que cor que eu vou fazer o vestidinho dessa. Eu fiz aquele ali verde. Esse aqui acho que eu vou fazer azul, porque vocês estão vendo que persiste a cor, né? Rosa, né? Olha. Eu vou acertando aqui, ainda cabe mais um pouquinho, ó. Tá vendo como que tá vazio? Então, vamos colocar mais um pouquinho de plumante. E aí, a gente vai colocar. Ainda tá vazio. Ó, vocês estão vendo, né? Ó, como ele tá bem vaziozinho. Então, aí eu vou dando uma modelada nela. Mesmo assim, ó, parece que tá... Ah, parece que tá saindo plumante pelo ladrão. Não, gente. Ele tá vazio ainda. Ô, filha, pega um copo d'água pra mãe. Pega um copo d'água pra mãe. Vou pôr mais um pouquinho. Deixa eu ver. Deixa eu ver esse aqui. Vou pôr mais um tiquinho. Pega, Jô.
Agora eu vou acertando ele, aí ele vai ficar certinho. Não sai. Ó, então, a gente acertou, aí depois daí a gente vai jogar, ó, que bonitinho. Então, a gente vai pegar a linha, pode ser linha 10, pode ser linha de poliamida, pode ser... Não, só a linha de costura que eu não aconselho, porque ela não é resistente. Como a linha 10, que é a linha de pipa, é fácil de achar em qualquer lugar, então eu aconselho a linha 10. A linha de poliamida, que é aquela linha sintética, né, que é o de sapateiro que o pessoal fala, ela já é mais difícil. Então, a gente vai costurar o pescocinho, tá? Pode ser num fio só, aí a gente vai pôr, ó, o nozinho aqui, ó, no indicador e dá 1, 2, 3 voltinhas e desce. Esse é aquele famoso nozinho de quilt, né? Corta o excesso. E aí, com esse plumante que tá saindo, você vai colocando ele pra dentro. Põe ele pra dentro. Acerta a beiradinha do tecido, ó. Obrigada, filha. E eu entro no pescocinho por dentro, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. E deixo o nozinho lá dentro. E vou na costurinha simples, ó. No vai e vem. No vai e vem, não. Na costura, assim, normal. Sem ser ponto invisível, não tem necessidade nenhuma. Aí eu geralmente volto, né, para não escapar o plumante. E aí, a hora que eu for dar o arremate, eu arremato, faço aquela argolinha, né? Faço geralmente 2 argolinhas para ficar mais firme. Então, eu venho, ó, faço a argola e arremato. Aí, eu entro com a agulha em qualquer ponto e saio com ela, ó. Aqui, ó, em qualquer lugar. Eu não corto em cima do nó do arremate. Por quê? Porque corre o risco de descosturar. E eu corto, ó. Então, o corpinho tá pronto, ó. Não tem nenhuma dificuldade. Ele é base para toda a coleção, né? Deixa eu tomar uma água. Agora, vamos encher um bracinho. O bracinho, a gente sempre começa com um pouquinho de plumante e leva esse plumante lá para baixo. Vou levando ele lá embaixo, ó. Ver ele lá embaixo, eu vou modelar a mãozinha e pôr no dedinho. Então, eu ponho, deixo a mãozinha bem bonitinha, ó. Tá vendo? E venho, ponho o resto do plumante e vou colocando, ó. Aqui em cima eu ponho muito pouquinho, eu não deixo com quase assim, muito pouco plumante, porque como vai passar o que eu vou prender, então não precisa assim tanto plumante.
Então, aí eu ponho, acerto aqui, ó, que eu sei que tá faltando. Vocês vão percebendo, quanto mais vocês fizerem bonecas de pano, vocês vão percebendo que vocês vão pegando o jeito. Aí vocês vão percebendo que, tá faltando aqui. Porque se deixar muito plumante lá em cima, ela vai parecer o Cristo Redentor, e a gente não quer isso, né? Então, aí a gente vai acertando. Aqui. Mais um pouquinho aqui. E aqui, ó. Pronto, tá vendo? Aqui, ó, ele fica quase 100. Com muito pouquinho, ó. Aqui, ó. Ó aqui como tá mais durinho. E aqui eu vou fechar. Pra fechar, pode ser com a linha 10 também. Dá o nozinho. Como ela tem a manguinha no cotovelo, mais ou menos, então não tem necessidade de ponto invisível. Então, o que eu faço? Eu sempre deixo o nozinho pra dentro. Por questão de acabamento, viu, gente? E aí, eu vou puxando, fazendo a mesma coisa que eu fiz no pescocinho. Se quiser dar ponto invisível, dá. Se for fazer ela sem a manguinha, aí precisa colocar no pontinho invisível. Mas se não for, não tem necessidade. Pode ser nesse pontinho aqui, ó, comum, ó. Bem caprichadinho. Que aí ele vai que vai. E aí, cheguei no final, dou o arremate. Aqui pode ser um só. Aí, eu entro e saio, ó, do outro lado. E corto. E a mesma coisa eu vou fazer com o outro bracinho. Vamos encher a cabeça? A cabeça, ela precisa ser bem cheinha, bem modeladinha. Não pode ser uma cabeça feia, porque senão fica esquisito. E a gente não quer a nossa boneca esquisita. A gente quer a nossa boneca bonitinha. Então, eu sempre vou fazendo assim, ó. Eu coloco um pouco de um lado, acerto com o próprio enchedor, ó. Aí, eu coloco um pouco do outro lado e vou acertando. Deixando ela bem, assim, distribuída. Aí, eu coloco aqui, boto aqui, aqui. E vocês vão perceber, eu não gosto de boneca com cabeça pontuda. Eu não gosto. Eu gosto de boneca com cabeça redondinha. Eu acho que fica mais bonito. Eu não gosto de boneca com cabeça pontuda. Respeito quem goste, mas eu não gosto. As minhas bonecas, elas não têm a cabeça pontuda. Então, eu sempre vou fazer a cabeça aonde estica o tecido. E aí, ó, vou avisar vocês, eu vou deixar uma enquete lá no Instagram perguntando que cor que vocês querem o vestidinho dela. Eu fiz o verde. Se vocês querem no azul ou
no rosa, tá? E aí vocês respondem lá pra mim, que eu vou olhar. Assim que acabar que eu encher a cabeça aqui, aí eu já vou pôr lá no Instagram e já vou pôr a enquete. Pego mais um pouquinho. Vocês percebem que eu não coloco de muito, né? O plumante. Eu vou pondo assim aos poucos. Que eu acho que, na minha opinião, fica mais fácil e a boneca vai ficando mais bonita, sei lá. O artesanato, para mim, ele não é assim pressa, ele é terapêutico. Então, eu faço porque eu gosto de fazer e eu tô ensinando porque eu gosto de ensinar. Acho que é um dom, assim, que a gente tem que dar, né? Falar, fazer, ensinar. Aí eu olho para ver se tá bem distribuído, tá? Então, aí eu vou colocando um pouco para cima, no coroquinho dela. Aí eu coloco dos lados, ó. E vai enchendo. Aqui em cima, geralmente eu uso até o dedo, porque eu acho que fica mais fácil. Ó, então, vocês percebem que ela tá bem molinha, né, ainda. Então, vai enchendo, 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 até ela fica bem durinha. Olha, redondinha, bonitinha. E aí a gente vai pegar a linha. Tem gente que usa tecido pele, cola, faz. Cada um tem o seu jeito. Eu aprendi assim. Então, é assim que eu sempre faço as bonecas. Aí eu tiro o excesso, ó. E eu sempre coloco o nó dentro da cabecinha e vou. Só que eu não puxo muito, aí eu vou explicar pra vocês. Vou fazendo que nem um alinhavo, ó. Embaixo e em cima, ó. Sobe, vai e vem, ó. Tá vendo? Eu chego aqui. Pego esse pedaço. Aí eu dou uma puxadinha só, ó. Só puxo um pouquinho, eu não chego a encostar. E volto em alguns pedaços. É só para não escapar o plumante, mas nunca escapou, viu, gente? Nunca teve nada. Então, aí aqui eu já vou dar o arremate. Eu pego, arremato, faço isso, aí eu jogo a agulha bem pertinho do nó e jogo ela em qualquer lugar, ó. E aí eu já
corto. Aí a cabecinha já tá pronta, ó. Se por um acaso a de vocês estiver bem cheinha, bem durinha, e mesmo assim ainda tiver as ranhurinhas aqui, vocês vão pegar o ferro e vão passar. E aí ele vai tirando todas essas ranhuras, viu? Vai ficando lisinha, tá bom? Então, essa foi a aula de hoje. Eu agradeço muito a companhia de vocês. Espero que vocês façam muitas claras por aí. E não esqueça que eu vou deixar a enquete lá no Instagram para vocês responderem para mim se vocês querem o vestidinho rosa ou o azul, tá bom? Então, ó, não esquece de ativar o sininho para receber as notificações que tem vídeo novo no canal. E quem quiser seguir, eu gostaria muito, ficaria muito feliz se seguissem também a página no Instagram, tá bom? Um beijo enorme e fiquem com Deus.